Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live de mentoria de direito previdenciário. Eu e a Amanda estaremos conversando com vocês hoje sobre as rotinas, os detalhes, dicas sobre direito previdenciário. Quem tiver pergunta, gente, lembra de mandar aqui no ponto de interrogação para que a gente possa ir respondendo durante a live. A Amanda também estava com uma caixinha de perguntas abertas, então quem mandou ali a gente vai tentar responder hoje. Deixa eu convidar a Amanda, ver se ela já entrou aqui, para a gente convidar ela para participar no vídeo. E, pessoal, sobre algumas novidades de direito previdenciário, e daí já começando, né, uma novidade que a gente tem de ontem. A gente sabe que o INSS começou a exigir o número de telefone de forma obrigatória para quem tentava entrar pelo app do celular. E isso a gente conseguiu conversar, né, através da Comissão Nacional, isso foi retirado, então é possível também fazer o ingresso com o e-mail, porque o e-mail é gratuito, o número de celular não é, né, e celular às vezes a pessoa não tem condições, baixa renda não tem condições de ter, ou tendo, não tem condições de ter algum que seja um smartphone para ter aplicativo e tudo mais. Então, a gente conseguiu regredir, né, voltar àquele momento anterior, onde era exigido ou um e-mail ou um número de celular, e não de forma obrigatória o número de celular, nos casos de quem entra ou tenta entrar no meu INSS. Também estamos cientes com relação à questão do retorno do bloqueio para novo protocolo em 30 ou 60 dias, né? Era 30, agora tá, em alguns casos, os usuários estão anunciando que o bloqueio está de 60 dias, então quando a gente entra e o robô cancela, nega o benefício, esse pedido está sendo impedido um novo requerimento dentro de 30 dias e, em outros casos, dentro de 60 dias. Então, a comissão já entrou em contato, está trabalhando para que isso seja corrigido o mais rápido possível, gente. Muitas novidades, então, de atuação para que a gente consiga, dentro das viabilidades aqui, né, voltar a alguns formatos anteriores que permitem melhor acesso, direito de protocolo, direito de petição, que garantem os direitos dos segurados. O SAG, que a Erika falou que não está funcionando. Gente, se o SAG não está funcionando, e o SAG, na verdade, é o INSS digital, tá? O SAG, ele está saindo do ar. O que existe agora, que está sendo liberado pelo INSS, é o GERID. Mas muitos de nós chamam SAG, na verdade, a gente está falando do sistema INSS digital, que é o que é utilizado pela advocacia. Então, caso o problema seja no sistema, é muito importante que você verifique com a sua seccional, tá? Porque às vezes é um problema de renovação de senha ou de renovação de cadastro, não é um problema do site do INSS. Agora, se você entrou em contato com o seccional, tá tudo ok e o seu SAG não está funcionando, verifique para limpar cache, limpar cookies do seu computador para ver se não há algum bloqueio com relação a isso. E também lembrando que agora nós temos a dupla autenticação para a advocacia, nesse caso como uma forma até de segurança, gente, porque desde o ano passado, alguns grupos de fraudadores estão atuando e roubando os acessos, né, os códigos de acesso, tanto da advocacia quanto dos servidores. Então, essa dupla autenticação é para garantir que ninguém vai usar o seu sistema para fazer protocolos ou requerimentos sem o seu conhecimento, porque você autentica tanto ingressando com o seu usuário e senha, quanto também pelo celular, tá? Mas isso para o sistema do advogado, da advogada. O sistema do segurado é possível acessar com o e-mail, né? Validando apenas o e-mail, não precisa ter celular, porque muitos segurados não têm celular. Amanda, seja bem-vindo. Quer dar um oi aqui, pessoal? Oi, Gi. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem.
E é isso. Nossa segunda Vamos. live. Nossa segunda live, já estamos recebendo perguntas aqui. Lembrando, pessoal, que quem tiver pergunta, manda aqui na interrogação, que fica mais fácil de a gente acompanhar. A Amanda também recebeu várias perguntas na caixinha, né, Amanda? Eu vou começar com uma daqui, daí você puxa uma daí e a gente vai alternando, pode ser? Tá. Uhum. Heloíse perguntou: posso desaverbar período utilizado para adicionar tempo de serviço do servidor? Então, Heloíse, sim, mas tem algumas limitações. Quais são as limitações, Gisele? Olha, as limitações são o seguinte: muitas vezes a pessoa pega uma certidão do INSS e leva para o serviço público e averba. Se ela não recebeu nenhum valor decorrente desse tempo averbado, sim, a pessoa pode desaverbar. Ela vai fazer um pedido de desaverbação e depois ela deve fazer um pedido de revisão ou de cancelamento. Revisão se sobrou alguma coisa, ou cancelamento se ela não vai usar mais nada daquela certidão no INSS ou no regime em que aquilo foi retirado. Porque o que acontece? Se você tirar uma certidão do INSS, para o INSS é como se todo aquele tempo tivesse sido deletado de lá, mesmo que ele apareça no CNI, gente. Então, se você averbar alguma coisa lá fora, né? Você sobrou um período, estava na CTC e sobrou, ou você está desaverbando e quer devolver para o INSS. Você deve fazer um procedimento de revisão de CTC, se você ainda vai usar alguma parte, né? Então, só revisa para readequar e para fracionar essa certidão com o tempo necessário, ou no caso de que você eventualmente não vai utilizar nada, você faz o cancelamento dessa certidão, certo? Então, sim, Heloísa, é possível, mas se a pessoa recebeu qualquer coisa com relação a isso, pode ter sido um abono, pode ter sido triênio, quinquênio, férias, adicional, enfim. Se ela recebeu qualquer valor com relação a isso, você não vai conseguir desaverbar. Amanda, quer puxar uma daí? Vou puxar uma aqui da Tati, que é bem recorrente. Se é possível a contagem no RPPS de RGPS concomitante somente para aumento do salário de contribuição, sem tempo. Tati, eu tô olhando para cá porque eu abri as perguntas no computador, tá, gente? Tati, olha só. A TNU, ela tem jurisprudência contrária em relação a isso, tá? Ela fala que a soma ali das contribuições concomitantes, ela só tem previsão legal ali no artigo 32 da Lei de Benefícios, se for em âmbito do mesmo regime e no regime geral, tá? Então, na TNU, o entendimento é contrário. Agora, normalmente, no primeiro e no segundo grau, tanto no rito comum quanto no juizado, a gente tem decisão favorável, tá? Isso acaba caindo em âmbito da TNU. E eu tenho uma decisão também de uma junta de recursos do INSS. Obviamente que eu imagino que se for para a Câmara, alguma coisa assim, não passa também na via administrativa. Acho que foi uma decisão... Até eu peguei essa decisão da professora Vera Queiroz no congresso que a gente estava lá em São Paulo. Ela trouxe essa decisão, mas assim, gente, é caso isolado, tá? Qual que é a minha recomendação? Se o cliente tiver justiça gratuita, tenta no juizado, sabe? Claro, não vai se colocar aí, né, tipo, um risco em cima disso, porque a gente sabe que tem fundamentação legal, tanto no artigo 32, quanto no artigo 26, da 96, que fala da proibição de averbação de tempos concomitantes, e essa vedação abrangeria tanto o tempo quanto as contribuições, tá? E o que a gente tem pensado nesses casos é o seguinte: como depois da reforma tem a possibilidade dos descartes das contribuições, o que eventualmente pode tentar fazer é você analisar os dois períodos ali que são concomitantes, né? E vamos considerar, só um exemplo para ficar mais claro, vamos considerar que no INSS a segurada tinha ali um salário de contribuição de um salário mínimo. E no RPPS seria o teto, tá? O que eventualmente dá para se tentar é pedir o descarte do período do INSS, tá?
Por quê? Porque com a regra do descarte já fica claro que esse período descartado não pode ser utilizado para nenhum fim, ok? Então você não haveria um usufruto, digamos, desse, né? Um benefício, uma vantagem em relação a esse tempo descartado. Então, estaria suprindo o primeiro requisito. E aí você pediria a averbação do tempo de RPPS relativo a esse período concomitante ao RGPS que você pediu o descarte, uma vez que os salários de contribuição do RPPS seriam maiores, tá? Em relação a isso, eu e a G concordamos que não teria nenhuma vedação na norma, muito pelo contrário, todas as previsões vão no mesmo sentido, tá? De todo modo, acho que vale a pena tentar. Eu continuo ajuizando essas ações, tá? Quando aparece, porque muitas vezes esse período de RPPS, ele vai ficar perdido, né? Às vezes a professora trabalhou 10 anos lá no RPPS, pediu exoneração, não usou aquele tempo para nada, não foi para outro cargo, está só na iniciativa privada, e é um período que, se ela não trouxer para o INSS, realmente ele fica perdido, né? Vai ficar lá para o RPPS, para a solidariedade do RPPS. Então, nesses casos, sendo juizado e principalmente tendo justiça gratuita, eu ajuizo, tá? Mas fica a ressalva da previsão contrária. Uma tese também, né, Amanda, é aquela, para quem for se aposentar com base na regra pós-emenda, é a tese do descarte, né? Porque se você pode descartar e descarta o tempo, daí você não consegue somar, mas talvez você conseguisse, porque às vezes o do regime próprio, ele já é do teto, né? Ou ele é bem melhor do que o da iniciativa privada. Então, ainda que a gente eventualmente não consiga somar, uma discussão também então eu quero descartar o tempo do INSS e quero averbar o tempo do regime próprio, né? Então, seria uma tese também para se discutir em conjunto. Aqui uma pergunta da Tati. Doutor, é possível aposentadoria especial de policial militar com base na súmula 33 do STF? Veja, tanto a súmula 33 quanto o 942, eles do STF, né? Ambas do STF, o tema 942 e a súmula 33. A súmula 33 garantiu a aposentadoria especial quando não houver regra no regime próprio que garanta uma aposentadoria diferenciada para quem está exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física. E o 942, o tema 942, que foi um tema de repercussão geral julgado, ele garantiu a conversão de tempo especial para servidor. Então, o servidor que está exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física poderia converter o tempo de especial para comum para se aposentar numa aposentadoria mais vantajosa. Essas questões todas são baseadas fala, o inciso 3 do artigo 40 da Constituição, parágrafo 1º. Não, o do artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal. E o que esse inciso 3º fala é da atividade de agentes nocivos, né? A integridade física ou agentes nocivos à saúde. A atividade de risco, que é onde se enquadra a polícia em geral, é no inciso 2. E esses direcionamentos de conversão ou de aposentadoria especial são relacionados aos agentes nocivos e não à atividade de risco enquadrada do policial. Então, Gisele, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se eu entrar pela discussão de que policial tem direito, eu não vou conseguir enquadrar. Se eu entrar pela discussão da arma de fogo, de algum agente nocivo que a pessoa estivesse exposta, eu posso enquadrar. Mas para eu discutir agente nocivo, qual é o documento essencial que eu tenho que ter? PPP. Eu tenho que ter o perfil profissiográfico previdenciário, eu tenho que ter a comprovação e enquadramento do agente nocivo e não da atividade. O que acontece muito é que alguns colegas, ao discutir a especialidade da atividade policial militar, da policial civil, das Forças Armadas, enfim, quando eles vão discutir isso, ao invés de focar nos agentes e comprovar os agentes e pedir a avaliação do ambiente de trabalho, a prova acaba sendo, é polícia militar, é polícia civil, enfim, é policial e tem direito à aposentadoria especial. Tá tudo lá no mesmo parágrafo, no artigo 40, parágrafo 4º? Sim, eles estão lá. Inciso 1, pessoa com deficiência. Inciso 2, atividade de risco. Inciso 3,
agentes nocivos à saúde ou à integridade física, mas são 3 aposentadorias diferentes. A aposentadoria que diz respeito a especial mesmo é a que é relacionada a agentes nocivos. Então, muitos tentam discutir com a lei, né, do policial civil, por exemplo, discutir que o tempo deles tem que ser convertido com a Lei Complementar 51 de 1985, que inclusive essa semana a gente teve uma decisão muito legal, mas é do policial civil, não do militar, dizendo que eles têm direito à integralidade e paridade, o tema 1019 do STF, que já formou maioria de 7-0, tá? Mas que teve pedido de destaque pelo ministro, acho que Toffoli, foi dia 30 agora, teve pedido de destaque, mas já tinha maioria a favor da integralidade e paridade para o policial civil que se aposenta com base na Lei Complementar 51 de 1985, que já foi afirmado, inclusive pelo STF e pelo STJ, que essa lei foi recepcionada pela Constituição Federal. Então, o que acontece? Se eu quero discutir direito do policial, eu não posso usar a regra específica da Lei Complementar 51. Eu tenho que comprovar algum agente nocivo ali para poder aplicar a súmula 33 ou 942. Se eu for, por exemplo, pelo tema 1019, tentar integralidade para o policial civil, daí eu posso discutir a questão do enquadramento por categoria, porque no tema 1019 eles colocam lá inciso 2 do artigo 40. Se ele colocar inciso 3, você tem que saber que ele está falando de agente. Se ele falar inciso 2, você tem que saber que ele está falando de atividade de risco. E se ele colocar inciso 1, ele está falando da pessoa com deficiência. Todas essas hipóteses são regras de aposentadoria com menos tempo, com requisitos menores do que os requisitos da aposentadoria programada comum. Mas cada um tem um fundamento diferente e para ser atingido o direito, tem ali uma prova diferenciada. Então, tomar muito cuidado, porque você não vai falar que é policial, você vai falar do agente, ou vice-versa, se você quiser integralidade e paridade lá da Lei Complementar 51 para os civis, né? Porque lá não é militar. Amanda, tem alguma aí? Tenho, Diego. Cálculo da pensão por morte, no artigo 24, parágrafo 2º da EC. O maior valor sofre redução de 60%. Gente, o Diego está falando do cálculo de acumulação de benefício, ali a previsão do artigo 24 da EC 103, da reforma da Previdência. A regra, Diego, é que você recebe 100% do benefício mais vantajoso e o benefício de menor valor, ou os benefícios, né, de menor valor, vão sofrer essa redução, tá? Só que daí, no caso, o que a gente precisa lembrar é que para fazer o cálculo da pensão, se você vai receber ele em acumulação com outro benefício, o cálculo da pensão, normalmente a gente faz em 2 etapas, se esse for o benefício de menor valor, né? Então, você primeiro vai pegar ali a base de cálculo que o instituidor recebia ou faria jus, né, se ele não for aposentado. E aí você aplica o percentual de acordo com o número de beneficiários. Então, se for um dependente, 60%, 2 dependentes, 70%. E em cima desse resultado, é que daí você vai aplicar as faixas de acumulação. Eu olhando para lá, porque a pergunta está lá bem... E daí, em cima desse resultado, você aplica as faixas de redução ali de 60%, 40%, 20%, de acordo com o limite dos salários mínimos. Então, até um salário mínimo 100%, aliás, 60%, até 240% e assim por diante, tá? Então, não é sobre o maior, é sobre o menor. O maior você leva 100% integral. E sabe, Amanda, que eu tenho percebido esses dias, eu fiz uma postagem, porque o Supremo declarou constitucional o coeficiente de cálculo da pensão, né? Não estava discutindo essa questão do fracionamento da acumulação dos benefícios, mas ele estava falando do coeficiente, que é 50% mais 10% para cada dependente. E muita gente confunde essa questão do coeficiente com essa questão da acumulação proporcional. E daí, quando eu postei lá que o Supremo validou, que é 50% mais 10%, muita gente disse, ah, mas o do meu cliente não, ou mas o meu não, porque
eu não tenho outro benefício, o meu é só a pensão. Não, gente. O coeficiente não tem a ver com ter outro benefício. 50 mais 10%, então uma pensão que começa com 60% do valor da média ou do valor da aposentadoria do falecido ou da falecida, esse coeficiente é a base de cálculo hoje. Então, para óbitos ocorridos após 13/11/2019, porque o fato gerador da pensão é o óbito, então a gente vai usar sempre a data do óbito. Se o óbito é anterior, o coeficiente é de 100%. Se o óbito é posterior, o coeficiente é 50 mais 10%. Então, para ter 100%, que antes só uma pessoa já tinha, agora precisam ser 5 dependentes dentro dessa pensão. E isso não tem nada a ver com o fato de existir ou não uma aposentadoria dentro dessa acumulação, ou outra pensão dentro dessa acumulação, né? Isso tem a ver com o coeficiente de cálculo. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está fazendo o fracionamento, esse escalonamento que a Amanda falou, está fazendo esse escalonamento na pensão, que às vezes é o benefício menos vantajoso, né? O menor benefício, está fazendo com base na aposentadoria do falecido segurado, e não é. Tem que fazer com base no valor da pensão. E o valor da pensão tem o coeficiente de cálculo, mas cuidado também, porque o que importa aí não é a data do requerimento, e sim a data do óbito. Vai ter óbito que ocorreu antes de 2019 e a pensão está sendo requerida hoje. Então, essa pessoa vai ter direito ao cálculo de 100%. Quem tem óbito posterior a 13/11/2019, né, e está requerendo benefício ali, os seus dependentes, essa pessoa, os dependentes dessa pessoa, né, não vão ter direito à base de cálculo da aposentadoria ou a base de cálculo da média. Vai ter que utilizar o primeiro coeficiente e depois, ainda, se o benefício for acumulado, ainda tem que usar essa proporção que a Amanda falou. Tem uma pergunta aqui que é revisão da vida toda. Rafael perguntou assim: necessário pedido administrativo junto ao acerto de CNIS do INSS para revisão da vida toda? Rafael, eu aconselho que sim. Por quê? Tá? Porque se não está no CNIS, vai ter que digitar salário. E muitos juízes estão atendendo o pedido do INSS judicialmente de que somente o que está no CNIS seja utilizado na ação judicial. Ah, Gisele, mas eu posso provar por outros documentos? Pode, você pode fazer a inicial com isso, mas eu aconselho que em paralelo você faça o pedido de acerto de CNIS no INSS. E daí já até fazendo um relato aqui de como que tem sido essa rotina, tá? Até dezembro, os acertos estavam andando, dezembro de 2022, né, até o julgamento do STF, os acertos estavam andando com tranquilidade. A gente teve um período aí em que os acertos ficaram parados de dezembro até mais ou menos o início do mês de junho, tá? Em meados de junho, a coisa começou a andar. Então, a gente está tendo bastante carta de exigência de acerto, tá tendo bastante resolução de acerto, inclusive, gente, inclusive com inclusão, né? Mas também com inclusão de períodos anteriores a 82, gente. Porque quando a gente fala CNIS, o fato de não ter automaticamente no CNIS salários anteriores a 82 não impede que eles sejam incluídos mediante acerto de vínculos e remunerações, tá? Então, assim, mas se for anterior a 82, eu não preciso. Precisa sim também. Você quer usar no cálculo, você precisa. Se você não quiser usar no cálculo, não precisa. Se já tiver tudo no CNIS, você também não precisa fazer o acerto. Agora, se o salário que você está usando na revisão da vida toda do seu cliente não está lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais do seu cliente, eu sugiro sim que você faça o acerto. E daí, lembrando que para fazer o acerto, esse acerto não tem como iniciar pelo meu INSS ou pelo INSS digital. Você tem que usar o telefone, o 135 para os segurados e o 0800 135 0135 para a advocacia. E lá, quando você liga como advogado ou advogada, você pode já dizer, olha, esse é o CPF do cliente, mas eu quero que você já coloque aí o meu CPF como procuradora, para que já apareça no seu sistema e você consiga acompanhar, juntar os documentos, juntar a petição de acerto também, tá? Amanda, tem algum aí que você queira fazer? Teve uma que perguntou aqui sobre se é necessária essa questão do pedido administrativo no revisão da vida toda, então já fica respondida, né?
Gente, a validação do baixa renda, quando o INSS não considera ali as contribuições do facultativo baixa renda que fez a contribuição na alíquota de 5% e você não conseguiu validar porque ele não tinha prova que se enquadrava nos requisitos baixa renda, aí você tem que fazer a complementação, tá, gente? Ali a portaria 123 de 2020, solicitar a guia. Lembrando que nós tivemos uma portaria bem importante, tá, gente, em fevereiro desse ano, é a portaria 1553 de 2023, que fala sobre a complementação. Só que essa portaria, ela traz, principalmente ali no anexo, ela traz o passo a passo para pedir a complementação, mas é a complementação do salário de contribuição para alcançar o valor de salário mínimo para o facultativo e para o individual. Aqui a gente está falando de complementação, entre aspas, da alíquota, tá? Não da base de cálculo. Essa complementação da alíquota, seja também o pagamento da indenização, né? Pagamento de período decadente, isso ainda continua sendo feito pelo 135, e a normativa que respalda isso é a portaria 123 de 2020, tá? Também dá para fazer dentro do pedido de benefício, mas esses últimos, desde o início do ano, eu já tenho feito sempre em paralelo, tanto pelo 135 quanto dentro do pedido do benefício, tá? Então, não comprovou baixa renda e se de fato não tinha documentação, 135 pedir a complementação daí da alíquota, tá? Daí não dá para fazer pelo meu INSS do cliente. Aqui uma pergunta do Vitor, Amanda. Cliente é pessoa com deficiência mental, recebe LOAS desde pequeno. O pai era segurado e faleceu tem 15 anos, sendo ele incapaz e a morte antes da reforma. É válido ir em busca da pensão? Sim, é válido, né? É importante entender que o benefício LOAS, ele não pode ser recebido por quem recebe outro tipo de benefício previdenciário ou assistencial, né? Então, não dá para a pessoa acumular 2 LOAS e não dá para acumular pensão com LOAS. Mas, uma vez que ele comprove que ele tem direito à pensão, a pensão sendo mais vantajosa, e é mesmo que seja no salário mínimo, porque a pensão tem 13º e o LOAS não, né? Ele pode sim pedir a troca do benefício, faz requerimento da pensão e pede a troca. O que acontece aqui é que o valor do LOAS vai ser compensado do valor devido na pensão, caso fique comprovado que a pessoa tem direito. Mas o 13º, né, e esse valor atualizado podem ser pagos. Me parece aqui que por cima, né, não é a gente não está avaliando a documentação, mas me parece aqui sim que teria direito. Amanda, alguma dúvida aí? Quer que eu faça mais alguma daqui? Deixa eu ver se tem alguma aqui interessante. É que tem muito caso concreto, né? Tá, então vai procurando, eu vou pedir uma aqui. Tá. Se o segurado estava recebendo auxílio-doença e aposentou por idade, o prazo decadencial da RVT é contado do auxílio-doença? Essa é da Daniela. Daniela, olha o que acontece. Você tem que observar se houve interrupção entre os dois benefícios, se há alguma contribuição ali. O que tem sido entendido é que se o benefício é automaticamente decorrente do outro, isso geralmente não acontece na aposentadoria por idade. Isso geralmente acontece na aposentadoria por invalidez, tá? A aposentadoria por invalidez trocava a titularidade, o coeficiente de cálculo, mas a aposentadoria por invalidez não tinha cálculo próprio. Então, como o cálculo mesmo, a média foi feito no auxílio-doença, contava do auxílio-doença. Agora, se a tua aposentadoria por idade, que é o caso que você trouxe, ela tem cálculo próprio, ela fez uma nova média na aposentadoria por idade, você conta da aposentadoria por idade. Se ela, na verdade, foi só uma troca de coeficiente ali, troca de benefício de coeficiente sem fazer média, daí, como você está discutindo a forma de fazer a média, pode ser que eles utilizem o prazo de decadência do auxílio-doença, certo? Então, o que é importante? Quando tem um benefício precedente, um benefício anterior a esse que você está querendo revisar, é importante você olhar a carta de concessão e verificar se este benefício que você quer revisar tem cálculo de média própria ou não, porque o prazo aí é para revisar essa média.
Então, olha bem a carta de concessão para ver o que você encontra lá. Amanda, achou alguma legal aí? Tem uma bem interessante aqui, que acho que... Vamos lá. Aposentadoria por Parkinson, que seria tipo aposentadoria por incapacidade permanente, daí acho que acredito que o CID seria o Parkinson, né? O motivo. Terá o valor reduzido caso não tenha o tempo de contribuição total, que é aquela hipótese que saiu com a reforma, sabe, das doenças graves. Então, gente, e aqui é bem legal também olhar se você está no INSS ou se você está em regime próprio, tá? Principalmente se o ente público ainda não fez a reforma. Gente, as doenças graves, ali, a previsão de benefício por integral, né, por doença grave caiu, só ficou ali a questão dos acidentários, tá? Mas, se você... Primeiro, vamos lá. E se tratando de INSS, se você, na minha opinião, tá, galera? Se você conseguir provar que ele estava inválido antes da reforma, sobretudo recebendo, inclusive, auxílio-doença por conta desse tipo de diagnóstico, não esse, mas aquelas outras também com previsão de doença grave prevista em lei, eu acho que vale super tentar. Até porque, nesse caso, nós já temos, inclusive, a declaração da inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por invalidez. Então, independentemente de ser esse diagnóstico ou não, a gente teria, mas isso ainda reforçaria, né? Agora, no RPPS, principalmente para os entes públicos que não fizeram a reforma ainda, eu entendo que continua válido, tá? A previsão, exceto para os federais. Porque a regra deles continua a trazer, né? Então Ou tem se toda essa... o ente fez a reforma e manteve a E previsão, né? manteve, exatamente. E assim, gente, hoje tem... A última vez que eu olhei, que foi 2022, tinha 2.104 regimes próprios no Brasil. E como agora é vida livre, eles fazem as regras que eles quiserem, porque essa matéria desconstitucionalizou, né? Essa acaba sendo uma área que a gente tem que tomar muito cuidado de observar realmente qual é a lei que é aplicável para aquele ente, porque não é mais a regra geral da Constituição que vai ter que ser copiada por eles. Aqui no estado de Santa Catarina, e daí até vou deixar aqui o convite, gente, vocês que estão assistindo a gente, manda aqui qual é o estado, qual é a cidade que você está, para a gente poder ir acompanhando, né? E quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente para participando, né, desse diálogo aqui, dessa nossa mentoria ao vivo sobre direito previdenciário. Mas quando a gente está falando de regime próprio, é muito importante a gente tomar o cuidado de sempre verificar qual é a lei que se aplica e também se já teve ou não teve reforma, porque às vezes você está usando a lei lá do início e ela mudou, né? Já teve uma reforma recente. Então, ó, bastante gente aqui, tem o pessoal Itajaí, Maringá, Barretos, Blumenau. Gente, muito legal. Obrigada, viu, pela companhia, passando aqui esse almoço, que eu ainda nem almocei, vou almoçar depois. Mas aqui, passando com a gente essa horinha aqui para a gente bater um papo. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta. Pode Não, falar. só falando nessa questão de reforma dos entes e tal, que ontem eu vi um estatuto, uma lei complementar, na verdade, ali de uma das reformas do município. Olha a sacanagem. Eles fizeram assim, ó. O servidor público que tiver ingressado no regime próprio de previdência do município até 31 de dezembro de 2003 terá o cálculo da aposentadoria com integralidade e paridade, cumpridos os requisitos do caput ali desse artigo, né? Só que o município criou a RPPS em 2005. Isso é impossível. Impossível! Porque eles trocaram o requisito ingresso no serviço No público. serviço público por ingresso no RPPS que não existia. Não existia. Daí eu falei, caraca, isso aqui tá muito errado, meu. Tá muito errado. E Não, foi na reforma, porque a previsão na lei anterior da reforma ali do município estava ingresso no serviço público. Daí eu falei, cara, nenhum servidor, mais antigo que seja, aí
vai conseguir se Nem aposentar por com integridade milagre eles conseguem cumprir o requisito. Mas totalmente no ar. e é importante até porque isso às vezes é algo que você já vai discutir na ação, né? Você já traz dizendo, olha, esse requisito aqui tá errado, dá até para alegar erro material na norma, né? Porque é impossível fazer, né? E sem dúvida, assim, quando a gente está atuando em direito previdenciário, é importante a gente tomar o cuidado com as regras vigentes. Porque quando a gente está no INSS, a gente tem a questão da regra vigente no momento de adquirido o direito, a regra vigente no momento do requerimento de benefício, né? Porque muitas vezes você tem acesso a mais de uma regra. Porque a gente acabou de falar da pensão, né? Então a pensão adquiriu o direito lá atrás na data do óbito. Tem casos de aposentadoria que você vai ter a regra transitória, a regra de transição e a regra nova. E você tem que sempre basear o teu direito no direito ao melhor benefício, que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 334, cuja relatora foi a ministra Ellen Grace, que era até aqui oriunda da quarta região. Foi desembargadora do TRF4 e depois subiu ao STF. A ministra Ellen, ela foi relatora e garantiu que, caso você consiga provar que tem cálculo mais vantajoso e que a pessoa tenha cumprido os requisitos, ela tem sim direito ao melhor benefício, que é a base de todas as revisões. E falando em revisão, puxando aqui uma pergunta, essa aqui da Cleusa. Cleusa pergunta, após pedir a revisão da vida toda administrativamente, quanto tempo esperar no INSS para judicializar? Olha, Cleusa, nesse momento eu estou ajuizando automaticamente, tá? Eu faço o requerimento e faço o ajuizamento. Por quê? Se a gente está falando de requerimento administrativo da RVT, eu não estou falando só do acerto de CNIS, aqui eu estou falando do pedido mesmo administrativo da revisão. Se eu estou falando nisso, eu sempre posso discutir que o tema 350 do STF disse que não é necessário quando há discussão de matéria de direito, só é necessário quando há discussão de matéria de fato. Se eu estou pedindo revisão da vida toda, eu estou discutindo interpretação da lei, que é uma matéria de direito. Eu posso ter a questão do acerto de CNIS, né, e da inclusão dos salários, mas a base da discussão da RVT é sim matéria de direito. E daí o que a gente tem que saber só é que é o seguinte, o FONAGEF tem um enunciado, e o FONAGEF não é súmula, não é vinculante, mas já nos demonstra um formato de interpretação, tá? E ele diz o seguinte, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, ele diz que você não é obrigado a entrar com pedido de revisão administrativa em matéria de direito, só em matéria de foto, salvo se o INSS sinalizar administrativamente, tiver algum ato administrativo que ele sinalize que vai fazer a revisão, tá? Se eu não me engano, é o enunciado 78 ou 90 do FONAGEF. Não é o 79, eu me lembro, acho que é o 90. E nesse caso, a gente viu o INSS criar em dezembro uma caixinha ali onde a pessoa poderia, ao requerer a revisão, sinalizar se essa revisão é ou não revisão da vida toda. Então, assim, isso não significa, a meu ver, tá, que a pessoa tenha, no momento, a sinalização do INSS que vai fazer a revisão. Tanto que a gente sabe, quem está pedindo, né, sabe que o INSS não está fazendo a revisão administrativa da vida toda. Mas, para evitar problemas, e como a gente tem já essa sinalização do FONAGEF, eu aconselho que seja feita a revisão administrativa, salvo se há algum problema no pedido administrativo, lá no processo administrativo de prova de tempo, de algumas outras questões que nada tem a ver com a revisão da vida toda, né? E até eu costumo dar um exemplo de um caso bem diferente, assim, que eu tive aqui no escritório há bastante tempo, inclusive não era nem da revisão da vida toda, mas foi de um cliente homem que chegou para fazer uma revisão de tempo especial, se eu não me engano, e ele estava cadastrado no INSS como mulher, e a aposentadoria dele tinha sido concedida de 33 anos por tempo de contribuição com 100% de coeficiente de cálculo. Por quê? Porque ao sendo mulher, a partir dos 30 anos, naquele momento, com as regras daquele momento, ele garantia o direito de uma aposentadoria por tempo de contribuição integral, 100% do coeficiente de cálculo. Se ele entrasse com uma revisão de qualquer matéria que fosse, ou se o INSS, numa auditoria, observasse que aquele cadastro estava errado,
ele, na verdade, não ia nem aumentar o benefício, ele ia perder o benefício, porque ele não cumpriu os requisitos para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, lá no momento em que ele foi concedido. Então, tem que tomar cuidado isso, porque quando a gente vai fazer a revisão, a gente tem que realmente avaliar o caso do cliente, não é só sair no recorta e cola, né? Ver se não tem nenhum problema no caso. Mas, salvo esses casos mais excepcionais de problema, você teria mais segurança de evitar problemas processuais e evitar ficar nessa discussão preliminar de se tem ou não que fazer o requerimento e já entrar na discussão de mérito, que é qual é o valor que é devido para esse cliente, se você superar isso e entrar com o requerimento administrativo, o acerto de CNIS e o pedido da revisão da vida toda. São as duas coisas, né, que eu tenho recomendado desde que a gente ganhou no Supremo, porque quando a gente ganhou lá, até ali não havia uma sinalização e nenhuma chance mais concreta do INSS de alguma forma começar a revisar isso na via administrativa. Com o trânsito em julgado que vai vir logo, né, da revisão da vida toda, o INSS não fica automaticamente vinculado também, gente. Não é, publicou o trânsito ali, então o INSS vai começar a fazer na via administrativa. Não, porque a decisão da repercussão geral, pelo Código de Processo Civil, ela vincula o judiciário, não a administração pública, tá? Mas, em outros casos que a gente ganhou no STF, por exemplo, na ação do teto, foi feita uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal, ou lá no IRSM em 2004, 2003, 2004, o INSS o governo fez uma medida provisória, ofereceu um acordo para as pessoas. Então, pode ser que venha alguma coisa na sequência, né? A gente tem que tomar cuidado para estar bem preparado, porque eventualmente, se você não cumpre esse pré-requisito aí, essa preliminar do requerimento administrativo, você pode correr o risco do seu processo, do processo do seu cliente ser extinto sem julgamento do mérito. E se isso acontecer, existe um risco grande da decadência ter abarcado esse caso e você depois não conseguir entrar de novo com a ação. Então, minha sugestão é, não corram riscos, né? Usem o caminho mais seguro e menos controvertido para acelerar o julgamento do seu cliente e para garantir a continuidade, o julgamento de mérito da ação de revisão da vida toda, certo? Amanda, quer fazer mais um aí para encerrar? Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Aliás, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos de tempo de contribuição, mas já havia perdido a qualidade de segurado. Nesse caso, minha mãe tem direito à pensão, eles eram casados há 26 anos e ele ficou sem trabalhar devido a estar doente, mas não havia dado entrada em auxílio-doença. Cris, assim, ó. A gente tem um entendimento da STJ que, ainda que o segurado não tivesse na qualidade de segurado a data do óbito, se ele tivesse preenchido os requisitos para concessão de benefício, ele tivesse direito adquirido ao benefício, ele deixaria a pensão para os beneficiários, tá? A questão da incapacidade aqui, porque assim, se ele tinha 17 anos de tempo de contribuição e tinha 65 anos de idade, por exemplo, quando ele faleceu, ele tinha direito à aposentadoria por idade. Nesse caso, a tua mãe faria jus à pensão. Por quê? Porque ele tinha direito adquirido ao benefício previdenciário. Agora, a questão do auxílio não é que não tem direito, mas porque se ele estivesse recebendo, por exemplo, auxílio doença data do óbito, ele deixaria a pensão, ou uma aposentadoria por invalidez, enfim. Só que a questão aqui é a prova. Será que você vai conseguir provar que ele cumpria a carência, cumpria ali a incapacidade total, permanente ou temporária, a data do óbito, para gerar um benefício para ele e, consequentemente, gerar um benefício de pensão por morte, né? Então, fica aí o questionamento. Depende da prova. Não é que é impossível, mas se ele tiver 65 anos é mais fácil que provar incapacidade. Verdade. Amanda, olha, estamos encerrando aqui, já está nos últimos 2 minutinhos. Eu quero deixar um convite para o pessoal. Amanhã, né, inicia a nossa turma 8 de Advocacia Previdenciária na Prática, pessoal. É um curso que eu e a Amanda ministramos. Tem 4 módulos. Tem o módulo inicial, que trata de contratos, atendimento,
cálculo de tempo, tem o segundo módulo que trata de todos os benefícios. Então, são aulas separadas, individuais de cada benefício. A gente tem aula da aposentadoria do professor, da aposentadoria da pessoa com deficiência, da aposentadoria especial, da aposentadoria do rural, da aposentadoria híbrida, né? Além dos auxílios. Depois, no módulo 3, a gente tem da petição inicial até o recurso extraordinário, inclusive com mandado de segurança, com modelos de peças para ajudar vocês. E ao final, no último módulo, a gente tem as revisões, algumas revisões, e tem também aula sobre execução, sugerindo ali alguns cálculos, né? E tentando ajudar vocês nessa parte. Gente, quem tiver interesse, então, o curso inicia amanhã, abre o carrinho de inscrições amanhã, né? Então, as inscrições iniciam amanhã, a partir da 00:01 já está disponível, e é pelo site notoriosaber.com.br. Lá tem advocacia previdenciária na prática, para quem quiser passar esses. Acho que isso aí são mais de 50 horas, né, de curso, então dá um bom estudo aí para a gente aprender e compartilhar juntos conhecimento. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, né, compartilhando, conversando. É sempre uma alegria poder conversar com vocês. Vou deixar também aqui para a Amanda convidá-los para o curso e também se despedir. Amanda, fica à vontade. Pessoal, mais uma pergunta aqui, Gi, perguntando se a gente é irmã. De coração né, eu Amanda? sempre falo, eu já nem corrijo mais, assim, eu já nem... Esses dias eu estava em São Paulo, daí falaram, essa semana eu tive aula com a tua irmã lá na SMAF e tal. Eu falei, legal. Já nem corrijo mais. A gente é sócia, né, Amanda? E a gente se conhece já há 12 anos. Trabalha juntas na mesma sala. Amanda é minha cunhada, minha sócia, minha amiga. E a gente brinca que é irmã de coração também, né? Porque a gente, inclusive, acho que foi ficando mais parecida com o tempo, né, Amanda? Amanda, quando a gente se conheceu, a Amanda tinha um cabelão preto. Lembra, Amanda? E a Amanda foi estagiária, aliás, todo mundo aqui no escritório foi estagiário, né? Todas as sócias aqui, eu também fui estagiária, todos começamos aqui aprendendo. E a gente foi ficando cada vez mais parecidas, né, Amanda? Hoje em dia todo mundo acha que a gente é irmã. Gente, fica o convite, então, para vocês fazerem suas inscrições. Tinha bastante gente ansiosa. Lembrando que esse curso ele só abre a possibilidade de você fazer parte 3 vezes no ano. Então, se você não entrar agora, muito provavelmente você só vai poder se inscrever em dezembro. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nesse caso, deixe para amanhã, porque só vai abrir amanhã, no caso. Mas, porque você não pode fazer hoje. Hoje deixa para amanhã. Mas não deixe para dezembro. Mas vai ser um prazer enorme ter vocês na nossa 8ª turma. Esse curso já tem muitos alunos, né? A gente já acho que bateu mais de 2.000 alunos. E vai ser uma felicidade. A gente já falou ali, são mais de 50 horas de RGPS, com muita informação, muito conteúdo prático, né? De professoras que são advogadas militantes, que colocam a mão na massa. Então, a gente passa a nossa realidade para vocês, tá? Então, não deixem de fazer a sua inscrição, de investir no seu futuro. Beijo, Vanusa. E é isso, gente, tá bom? Gente, lembrando também que esses primeiros dias do curso tem desconto de 50% no valor, tá? Então, de hoje, eu acho que até o dia... Agora, não sei, acho que são os primeiros 3 dias, né? Tem desconto de 50%. Então, quem quiser fazer parte, amanhã e até sexta é um bom momento de inscrição, porque daí consegue esse desconto bem significativo do curso, tá? Esperamos uma todos coisinha. vocês. Só um detalhe que acho que não sei se tu falou, mas também reitero. Além das aulas gravadas, tá? Não falei. Tem as aulas bônus. Então, para quem pergunta, né, que vocês têm muita dúvida, o curso é gravado ou o curso é ao vivo? Gente, as aulas são gravadas, mas ao final de cada módulo vocês têm uma aula ao vivo, onde vocês podem mandar dúvida na hora. E uma recomendação que a gente sempre faz: assistiu a aula,
Teve dúvida? Deixa o comentário lá na Hotmart embaixo do vídeo. Tem um espaço para você colocar comentário. Deixa a sua dúvida lá, que nessa aula bônus a gente vai responder. Essa aula também fica gravada para vocês depois. Mas é uma oportunidade de você interagir, mandar sua dúvida e conversar com a gente nas aulas bônus, tá? Então a gente tem pelo menos quatro aulas, São né, 4 gente? aulas bônus. Ao final de cada módulo tem uma aula bônus, onde a gente faz ao vivo para conversar com vocês. Pega todas as perguntas que estão lá nos comentários, responde e também vai respondendo as perguntas que vão aparecendo durante a aula, né? Então são 4 aulas que a gente tem esse contato com vocês através da aula ao vivo pelo Zoom. E as outras aulas estão gravadas lá e disponíveis para vocês irem assistindo. Lembrando que para garantir um melhor acompanhamento do curso, as aulas vão sendo liberadas aos poucos, né? Para que vocês possam seguir essa sequência lógica de conhecimento e conseguir ir compreendendo, captando tudo que está lá. Viu, gente? Obrigada, viu? Até pelo prazo de acesso, até para quem, se eventualmente já tiver aluno aqui, já deixa aí o feedback de vocês, que são sempre maravilhosos. E também porque o prazo de acesso, que é de 1 ano, vocês também perguntam, né? Ele é contado da liberação da aula. Então, é legal, porque aí, sendo liberado aos poucos, esse prazo se estende. Bem né? maior do que 1 ano, né? Porque é da última aula liberada que ainda vai ter 1 ano ali, né? Mas muito legal, viu, Amanda? Beijo, pessoal. Beijo, até a próxima. Fiquem Esperamos vocês atentos. no nosso curso. Beijão. Tchau.